Vamos abrir na palavra de Deus novamente, no livro do profeta Jeremias, capítulo 24. Jeremias, capítulo 24. Eu lerei apenas 2 versos deste capítulo. Jeremias, capítulo 23, os versos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Vamos ler juntos estes versos? Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Mais uma vez, vamos orar. Eu queria que você também orasse. Você pedisse a Deus que, por meio dessa palavra lida, da palavra de Deus e por meio do Espírito, o Senhor falasse ao teu coração nesta manhã. Que, de alguma forma, o que vamos falar hoje, que é sobre a onipresença de Deus, a presença de Deus, pudesse impactar o teu coração, a tua vida, bem como a minha também. Vamos orar? Você pode orar por você? Mais uma vez, Senhor, usamos o recurso da oração para buscarmos a Tua presença de uma forma específica pela palavra que será ministrada, que ela fale aos nossos corações, Senhor, por meio do Teu Espírito, que haja implicações profundas em nosso coração, em compreendermos, mesmo que de uma forma muito resumida, a questão da onipresença do Senhor, da presença do Senhor em todo lugar. Então fale aos nossos corações, nós te pedimos nessa manhã, e nós pedimos, por meio de Jesus Cristo, que por meio dele fomos resgatados. E aí podemos te chamar de Pai, Pai eterno, o nosso Pai. É por meio de Jesus que nós te pedimos, Pai. Amém. Amém. Queria que nós pensássemos um pouco nessa manhã sobre a onipresença de Deus, ou seja, a presença de Deus em todo lugar. Nós temos desenvolvido uma série de mensagens sobre os atributos de Deus ou as qualidades de Deus, e aí, não forçando a barra, mas pensando hoje, Dia dos Pais, nada melhor do que pensar um pouquinho mais sobre uma outra qualidade do nosso Pai, o nosso Pai eterno. E a Bíblia, Deus se revela como Deus onipresente. Vamos começar, na verdade, com uma definição muito sucinta, breve, do que é a onipresença de Deus. A onipresença de Deus significa que Ele está presente em todos os lugares. Não há qualquer lugar no universo onde Deus não esteja presente. Deus está presente em todo lugar, inclusive fora do universo. Contudo, é importante observarmos algo aqui.
Contudo, isso não significa que ele se misture com a sua criação. Por que é importante mencionarmos na definição da onipresença de Deus? Deus está em todo lugar, contudo, ele não se mistura com a sua criação. Por quê? Existe o que nós chamamos de panteísmo. Você pode dizer uma religião, uma heresia. O panteísmo, o que o panteísmo diz? O panteísmo ensina que tudo é Deus. Por causa dessa ideia da onipresença de Deus, que Ele está em todo lugar, o panteísmo diz que esse arranjo aqui, porque Deus está aqui, então esse arranjo é Deus. Porque Deus está aqui, essa cadeira é Deus. Porque Deus está aqui, nós estamos aqui, você é Deus. Essa é a ideia do panteísmo. Deus está em todo lugar, se Deus está em todo lugar, tudo é Deus. E daí discorre religiões e heresias diante desse ensinamento completamente errôneo. Só para a gente ter um exemplo, para a gente distinguir isso aí, esse exemplo não é meu, a gente lendo, a gente que encontrou. O sol, por exemplo, o sol ele irradia, não é verdade? Tem às vezes alguns dias que o sol entra aqui, a gente consegue perceber o sol nos bancos, na gente mesmo, quando nós estamos na rua. Porém, o banco é sol. Quando nós estamos na rua, aquele sol quente em cima da gente, nós somos o sol? Claro que não. Por mais que o sol ele possa irradiar um ambiente, o lugar, toda a terra não é sol. Ela apenas ilumina. Só para a gente tentar compreender um pouquinho isso, a diferença da onipresença de Deus e essa heresia, este erro de achar que tudo é Deus, oriundo aí do panteísmo. Mas vamos voltar aqui ao texto de Jeremias, capítulo 23, os versos 23 e 24. Em que momento Deus, por boca do profeta, informa ao seu povo que ele não somente é Deus de perto, como também de longe. E no verso seguinte ele diz: alguém por acaso pode se ocultar ou se esconder de modo que Deus não veja? O que estava acontecendo aqui? O povo de Deus, principalmente o Reino do Sul, ou seja, Judá, estava descendo ladeira abaixo na sua vida com Deus. Como nós falamos no domingo passado à noite, à luz do capítulo 2 de Jeremias, o povo, na verdade, já tinha ido buscar auxílio de outros deuses. Já tinha abandonado Deus. O povo estava vivendo completamente no pecado. E aí, o que acontece? Tanto os governantes, desde o capítulo 21, como também os profetas, e principalmente aqui é o contexto dos profetas em Judá, começaram a profetizar algo que não vinha da parte de Deus. Só para a gente ver um pouquinho aqui o contexto, olha o que diz aqui o Senhor no verso 15 aí desse capítulo 23. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas. Aí ele fala dos profetas de Jerusalém, e aí, verso 16, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Verso 17, dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Verso 21 diz, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. O que Deus estava falando por meio do profeta Jeremias estes profetas estão falando o que o povo quer ouvir,
mas em momento algum eu falei ao coração deles, ou eles me buscaram para que eu pudesse falar algo para o povo. E aqui vale um parênteses. A pior coisa é quando um profeta ou um servo de Deus quer falar para agradar o povo, quer falar para fazer média com o povo, perde o seu dom profético de falar aquilo que Deus quer. Fecha-se o parênteses, vamos voltar. Deus estava falando, olha, eu não falei nada com estes homens. Como que pode o meu povo estar vivendo no pecado? Como pode estes profetas falarem em meu nome dizendo, paz tereis, não virá mal sobre vós? É nesse contexto então que Deus chama o povo a refletir. Por acaso eu sou apenas Deus de perto e não de longe? Por acaso alguém pode se esconder ou ir para algum esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. E aí Deus fala, porque a minha presença, podemos dizer, enche os céus e a terra. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. E é tão interessante, irmãos, que nós temos vergonha de fazer algo na frente de homens. Você já teve alguma preocupação de ter mandado uma mensagem no WhatsApp e você falar assim, meu Deus, será que foi para o grupo da igreja? E quando você olha assim, ufa, graças a Deus que não. Você já teve essa sensação? Nós temos medo de homens, temos vergonhas de algumas coisas que fazemos, mas é interessante que nós não temos vergonha de Deus, nós não temos medo. Se a presença de Deus enche os céus e a terra, se Deus está em todo lugar, que não há nenhum lugar ou esconderijo que Deus não nos possa enxergar, por que nós cometemos determinadas coisas, achando que Ele não vai ver? Eu me lembro, quando eu estava preparando essa mensagem, mais uma vez eu me lembrei do reverendo Charles. De púlpito aqui, várias vezes Charles falou, quando nós pecamos, falando de crentes, é um surto de ateísmo. O que é ateísmo? Deus não existe. Quando pecamos, o que nós estamos dizendo é, Deus não existe, ou Deus não está vendo. Quantos de nós, irmãos, se não todos nós, desprezamos esse atributo de Deus, a onipresença de Deus? Olha o que Provérbios 15:3 diz, abra a tua Bíblia, veja comigo. Provérbios capítulo 15, verso de número 3. Leiamos então juntos, Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão aonde? Não, gente, só na igreja. Porque aqui todo mundo é santo. Aqui ninguém briga de forma destemperada com o filho. Não, aqui a gente fala, meu filho, por favor. Aqui ninguém briga com o cônjuge. A gente fala, amorzinho, faz aquilo. Né? Por dentro está... Aqui ninguém faz fofoca. Aqui ninguém usa a sua língua como fonte de água salgada. Mas diz aqui Provérbios, os olhos do Senhor estão em todo lugar. O que nos ensina esse texto de Jeremias, quando Deus se revela como Deus onipresente, o que essa doutrina, este atributo do nosso Pai,
estar presente em todo lugar pode nos ensinar? Primeiro eu trago duas exortações aqui para a gente. A primeira é, essa verdade faz com que, ou deve fazer com que tenhamos um profundo temor de Deus em nossos corações. E isso nos impulsionará a uma santa conduta. Quando nós, mais do que teoria, mais do que conhecimento, compreendemos na prática, irmãos, e fazemos com que esse atributo de Deus desça ao nosso coração e nos traz temor, isso deve fazer com que eu e você tenhamos uma santa conduta. Eu já disse, de vez em quando eu repito algumas coisas de púlpito, inevitavelmente, a caminhada de alguns anos com os irmãos faz com que a gente repita algumas coisas. Mas eu me lembro de uma missionária lá no Morro Dona Marta, até hoje lá, uma missionária pela Jocum, chamada Edmeia Willens. A Edmeia, ela uma vez esteve aqui em Belo Horizonte, e aí nós fomos lá ouvi-la, e ela disse que ela tinha um grande problema com mentira. Serva de Deus, missionária, fazendo uma obra muito bonita no Morro Dona Marta, lá no Rio, vidas sendo transformadas pela graça de Deus em Cristo, mas ela falou que ela sempre conviveu com o problema da mentira. E ela disse algo, ela falou, olha, experiência minha, a Edmeia falando, não estou falando para que ninguém faça isso, experiência minha. Ela disse que pegou um elástico, uma liga, né, que a gente fala, aquilo que coloca em dinheiro ou outras coisas mais. Ela falou que colocou nesses 2 dedos aqui. E ela falou que andou semanas com os dedos com o elástico aqui na mão. Porque ela falou que toda vez que ela mentia, ela olhava para o dedo e ela disse, o Senhor está do meu lado, o Senhor está aqui. E através dessa didática que ela usou, ela conseguiu disciplinar o coração dela, eu estou usando essa expressão, disciplinar o coração dela para lembrar que a presença de Deus em todo lugar, a onipresença de Deus, deve trazer temor para as nossas vidas e assim uma santa conduta. Olha só o que o apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Dê um pulinho lá comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Segundo aos Coríntios 7, 1. Vamos todos juntos. Vamos lá? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A nossa santidade, um proceder santo, uma caminhada santa, diz o apóstolo Paulo aqui, é devido o nosso temor a Deus. E uma das coisas que traz temor de Deus é saber, Deus está presente em todo lugar. Não tem quando os pais saem, e aí jovens, adolescentes ficam sozinhos em casa, e um mundo na sua frente, que é o computador, ninguém está aqui. Ninguém, Deus está presente no teu quarto. Deus está presente naquele local onde está o computador. Quando nós estamos no trânsito, nessa região aqui ninguém me conhece. Então eu posso fazer, posso olhar, ninguém. Deus está presente. Segunda exortação que esse atributo de Deus deve trazer para a gente é que isso deve servir para a gente nos distrairmos, evitarmos ou diminuir, na verdade, não vou colocar nem evitar, mas diminuirmos as distrações quando nós adoramos a Deus.
Quantas vezes nos distraímos na adoração a Deus? E a gente canta, por exemplo, a gente ora e a gente adora, mas tão vazio, sem significado, sem significância. Quantas vezes você já cantou? Eu já fiz isso. Você já cantou e tua mente está em outro lugar. Talvez hoje de manhã você tenha feito isso. Eu de manhã, agora mesmo no hino que nós cantamos, o hino de número 4, por saber a letra, eu vim procurar um texto aqui na Bíblia. Mas eu não estava completamente na adoração ali, adorando ao Deus que está aqui presente. Mas conhecer um pouquinho desse atributo de Deus, a onipresença de Deus, isso também nos traz não só exortação ou exortações, existem outras exortações, mas nosso tempo pela manhã, como eu digo, é bem curto. Mas esse atributo de Deus, a sua onipresença, traz também alguns confortos para o nosso coração. Primeiro, que em tempos de tentação severa, Deus não nos abandona. Sabe aquela luta que nós enfrentamos? Aquelas provações mais difíceis? Quando lá na primeira carta aos Coríntios 10:13, o apóstolo diz, não vos sobreveio tentação, a palavra ali, na língua grega, ela serve tanto para a tentação como para a provação. Uma palavra, na verdade, neutra ali. Não tem aqueles momentos difíceis de provação, ou até mesmo de tentação? Saber que Deus é onipresente, conhecer um pouquinho desse atributo de Deus, serve de conforto para a gente nestes tempos, porque Deus não nos abandona. Quando Satanás atira os seus dardos inflamados, Deus se faz presente conosco, assim como um argueiro. Salmo de número 14, verso 5 diz, tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Quando aqui o salmista evoca o nome do Senhor, a lembrança da presença do Senhor, ele diz que os inimigos tornar-se-ão de grande pavor. Ele diz, porque Deus está com a linhagem do justo, porque Deus está presente conosco. Segundo conforto que essa doutrina ou este atributo nos traz, é que em tempos de aflição severa, Deus está presente. Naqueles momentos difíceis, quando você precisa de algo, de uma resposta, e essa resposta às vezes não vem, em tempos difíceis, de crise, às vezes na família, lembrar que a presença de Deus está conosco, isso traz para a gente um grande consolo. Olha o que Paulo disse na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versos 16 e 17. Eu vou ler, não precisa abrir. Olha o que Paulo diz. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo disse, quando eu estava preso lá no meu julgamento, ninguém esteve comigo. Só que ele faz uma observação, ninguém, porém, ele diz, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Você já se sentiu sozinho em algum momento da caminhada? Que você esperava talvez uma ligação, até mesmo do seu pastor? Que você esperava uma palavra de amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de Deus? E aí ninguém veio, ninguém ligou, ninguém apareceu? Ninguém não. O Senhor te assistiu. O Senhor te revestiu de forças, para que você pudesse passar pelos momentos difíceis, porque a presença dele está perto,
como também a presença dele está longe. No sentido, longe, deixa eu só fazer, o reverendo Luiz que gosta de usar essa palavra, escrúpulo, deixa eu usar o escrúpulo aqui. Longe no sentido, mesmo se você estiver longe, a presença de Deus está. Para concluirmos, lembrarmos da onipresença de Deus nos traz conforto, porque em qualquer tarefa difícil, a presença de Deus nos conforta. Em qualquer tarefa difícil, a presença de Deus nos conforta. Último texto que eu quero que você abra, Êxodo, capítulo 4, verso 12. Êxodo, capítulo 4, verso de número 12. Vamos lá, todos juntos? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Aqui está naquele momento, Deus levantando Moisés para interceder pelo povo, para que o povo pudesse sair da escravidão do Egito. E Moisés cheio de desculpas, cheio de motivos plausíveis para não ser este homem que Deus estava levantando. E aí Deus fala, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Em outras palavras, Deus estava confortando Moisés, encorajando Moisés, dizendo, a minha presença está indo com você, Moisés. Você não está sozinho, a minha presença vai contigo. Eu te ensinarei, e eu serei com a tua boca, porque esse Deus é um Deus presente. É um Deus presente. Falar da onipresença de Deus, isso aqui não é nem um terço do que poderíamos falar. Mas eu queria trazer apenas uma luzinha para você lembrar desta qualidade do teu Pai eterno, desse Deus bondoso, a sua onipresença. Deus está em todo lugar. A presença dele enche os céus e a terra. Então, nem nos momentos difíceis você está sozinho. E nem naqueles momentos que você se acha sozinho, e aí acha que pode fazer tudo, é autônomo, é dono do seu nariz. Lembre-se, Deus está presente. Deus está presente. Eu concluo lendo novamente o texto de Jeremias. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Os profetas acharam que poderiam jogar para debaixo do tapete o pecado do povo e falar de paz e vida tranquila. E Deus estava dizendo, eu levanto o tapete, eu vejo a poeira, eu vejo os pecados e eu trato, porque eu sou Deus presente. Vamos orar? Aí eu queria que você orasse novamente, agradecesse a Deus por essa qualidade do seu ser. A qualidade do seu ser. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, disse Jesus. Como é confortador, Senhor, para as nossas vidas, que somos frágeis, inconstantes, limitados,
Como é bom saber que a presença do Senhor está em todo lugar. Como disse Davi no salmo que abrimos este culto: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Oh Deus, que maravilha é saber que o Senhor está conosco, que a tua presença está com o teu povo, que os teus olhos estão sobre nós, mas que terror também, Senhor, porque quantas vezes cometemos pecados, ofendemos a tua santidade e nos damos como livres, porque ninguém viu, nenhum homem viu. Mas ajuda-nos a lembrar que o Senhor viu. Ajuda-nos a fazer igual José, quando poderia ter se deitado com a mulher de Potifar, mas que quando tentado e persuadido, a ser persuadido por aquela mulher, disse: eu não pecaria contra o meu Deus. Traga sempre, Senhor, esta qualidade do teu ser no nosso dia, para que possamos cada vez mais, ou menos, na verdade, pecar contra o Senhor, porque o Senhor está presente, o Senhor está vendo. Talvez o nosso pai, a nossa mãe, o nosso cônjuge, o nosso patrão, o nosso amigo, a nossa amiga mais íntima, ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Traga temor aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Amém.